Amau deli tremio, apenas milimetro, mas tremio, porque naquele exato segundo, Marcus compreendo algo que você, assista esta história, precisa entender também. Esse continuasse invisível por mesmo dia, esse o filho nunca saberia quem ele realmente era. E chegaria a ponto, em semanas, talvez meses, onde não haveria volta, onde Lucas acreditaria que seu pai era apenas aquilo que via todos os dias, um homem sem profundidade, sem história, sem identidade, além dos cacos de café no chão. Ele olhou para a xícara de café no chão, o líquido quente ainda fumegando, formando uma poça escura que se alargava no piso cinzento da estação de metrô central. Não era a xícara que o assustava, não era sequer a bagunça, era o silêncio. Aquele silêncio específico que só acontecia quando alguém o reconhecia, quando seus olhos se encontravam com os olhos de Marcos por uma fração de segundo, e depois fingia que nunca havia acontecido, como se ele fosse transparente, como se fosse apenas um erro de movimento no espaço. Ele respirou fundo, deixando o oxigênio preencher seus pulmões lentamente, metodicamente. Apanhou os cacos com as mãos nuas, mãos ásperas, sujas de suor da manhã, com calos que lembravam outros trabalhos em vidas anteriores, ignorando completamente o olhar da mulher elegante que havia esbarrado nele. Ela vestia um tailleur que custava mais do que Marcos, ganhava em 2 meses. Seus sapatos eram tão polidos que refletiam o brilho das luzes fluorescentes da estação. Ela já havia passado, envolvida em sua própria urgência pulsante, seu próprio mundo de importância e pressa constante. Marcos não existia naquele universo. Existia apenas a bagunça que ele precisava limpar, apenas o vidro quebrado, apenas o trabalho invisível que mantinha o mundo funcionando, todos os dias. A mesma coisa, todos os dias. Essa era a vida que ele havia escolhido, ou que o havia escolhido. Depois de um tempo, ficava difícil distinguir a diferença. Eram 7 da manhã, quando Marcos saiu do apartamento de 2 quartos no bairro esquecido da zona leste da cidade, um lugar que os agentes imobiliários chamavam de indesenvolvimento, que era outra forma de dizer que ninguém importante morava ali. O apartamento em si era limpo, extremamente limpo. As paredes brancas, sem fotos, sem qualquer decoração que pudesse contar uma história. Apenas as 2 camas, uma sua, uma de Lucas, seu filho de 8 anos. Um abajur de formato de lua que Marcos havia encontrado em uma loja de desconto. Livros organizados em uma prateleira que ele havia construído com as próprias mãos 5 anos atrás, quando ainda tinha alguma esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Os romances de Machado de Assis, os contos de Carlos Drummond de Andrade, livros que Marcos relinha constantemente, buscando em suas palavras algo que o conectasse a quem ele havia sido antes. Marcos caminhava pelos corredores do apartamento em silêncio absoluto. Seus passos eram leves, cuidadosos. Havia aprendido a se mover sem fazer barulho. Havia aprendido a ocupar espaço sem realmente estar presente nele. Lucas dormia ainda. Seu filho, sua única responsabilidade, sua única razão de continuar respirando, tinha o hábito de dormir profundamente, como se recarregasse toda a alma, toda a inocência durante aquelas 8 horas. Marcos o olhou do batente da porta, observando a respiração do menino subindo e descendo. Lucas tinha cabelos escuros como a noite, uma herança que vinha de um lugar que Marcos preferira não explorar. Tinha a boca levemente aberta. Tinha aquele sorriso que pertencia apenas aos sonhos, um sorriso que desaparecia assim que acordava. Marcos não sabia com o que seu filho sonhava. Nunca perguntara. Havia coisas que um pai, apagado, simplesmente não podia saber. Ele respirou fundo e fechou a porta com cuidado absoluto, garantindo
que não fizesse nenhum barulho que pudesse acordar o menino. A rotina começava no metrô, sempre no mesmo horário, sempre na mesma linha, sempre no mesmo vagão. Marcos pegava a mala de ferramentas, velha, surrada, com adesivos que ninguém mais reconhecia, símbolos de universidades que não o haviam protegido, marcas de limpeza que lembravam onde ele havia sido antes, e entrava no primeiro vagão pela manhã. O metrô, ele estava sempre lotado naquele horário, corpos contra corpos, pessoas em suas próprias bolhas, conectadas a fones de ouvido, perdidas em telefones que brilhavam como vidas alternativas. Sentava no mesmo assento, sempre perto da janela, onde podia observar seu reflexo como quem observa um fantasma, presente mas sem corpo, lá, mas já esquecido enquanto era visto. Limpeza, aquele era seu trabalho, a profissão da dissolução. O limpador era a máquina que ninguém nomeava, a mão que organizava o cenário para que outros fossem o centro. Existir sem deixar marca. Estar ali sem ocupar lugar na memória de ninguém. Ele limpava prédios de empresas, os templos do dinheiro, espaços onde homens internos, que custavam mais que seu aluguel, e mulheres em sapatos, que pareciam arte, passavam pela mesa de Marcos como água passa por uma pedra. Ele recolhia seus copos, seus papéis amassados, as migalhas de suas conversas sobre crescimento e oportunidades, palavras que nunca o alcançavam. Enquanto eles telefonavam, Marcos desaparecia. Enquanto eles planejavam impérios, ele evaporava. Quando saíam, ele deixava a mesa tão limpa que ninguém conseguia lembrar que alguém havia estado ali para limpá-la. A estação de Metrópolis Central era onde tudo começava. Aquele espaço de vidro e aço que havia sido construído 5 anos atrás, quando Marcos ainda tinha um nome no mundo, quando as pessoas o chamavam pelo nome e não apenas apontavam para o lixo no chão. Ele entrou no prédio da Sokolov Ventures às 7h45. O guarda de segurança, um rapaz chamado Felipe, que Marcos conhecia pelo uniforme, nem levantou os olhos. Marcos passou pelo detetor de metais com a mala de ferramentas já conhecida, já esperada. Subiu no elevador sozinho. Andar 32. Limpeza matinal. O escritório era vasto. Dezenas de mesas, dezenas de computadores, telas que brilhavam como hologramas em um futuro que Marcos nunca teria. Ele começou sua rotina: varrer, limpar, esvaziar lixeiras, organizar, passar um pano levemente perfumado, lavanda artificial, nas superfícies onde homens e mulheres havia alguns minutos atrás, tomando decisões que movimentavam bilhões. Ninguém prestava atenção nele. Ninguém sequer abria os olhos quando Marcos passava pela mesa deles. Voltava para casa às 11h, o horário exato. Depois pegava Lucas na escola às 12h15. Seu filho descia os degraus da escola, com aquele sorriso tímido que herdara dele, Marcos, mas que brilhava com uma inocência que o pai havia perdido há muito tempo. "E aí, pai? E aí, chefe?" Aquela era a saudação deles, sempre a mesma. Lucas pegava a mão dele, uma mão áspera, com calos, com ferimentos pequenos de limpeza, e eles caminhavam para casa. Ele cozinhava, sempre arroz, feijão, frango, nada sofisticado, nada que exigisse mais do que uma panela e fogo. Depois eles faziam a lição de casa juntos. Marcos ajudava com matemática, sempre fora bom em números, muito bom, mas ninguém sabia disso. À noite, ele acompanhava Lucas a se deitar e contava uma história, a mesma história, ligeiramente alterada cada noite. Uma história sobre um menino que tinha poder invisível, o poder de ver o que ninguém mais enxergava, o poder de entender quando alguém estava triste, mesmo que estivesse sorrindo. "Pai, por que você não quer trabalhar em um lugar melhor?" Lucas perguntou isso uma vez, apenas uma vez. Marcos não respondeu. Beijou a testa do filho e apagou o abajur em forma de lua. Porque qual era o sentido?
porque Marcos havia estudado em uma universidade que ninguém reconhecia mais, uma universidade de terceira classe em uma cidade de segundo plano, mas que ainda assim o havia ensinado mais do que ele precisaria, porque havia trabalhado em um lugar onde o dinheiro era tão rápido que queimava literalmente os dedos, porque havia tomado uma decisão, uma única decisão que havia destruído tudo. Ele havia denunciado o roubo, fraude em larga escala, bilhões desaparecendo em gaps contábeis que ninguém percebia, exceto Marcos. Os números gritavam para ele quando observava as planilhas. Havia padrões que não batiam, transferências que não eram explicadas. Ele havia sido o analista sênior de dados, o homem que entendia os números melhor que entendia pessoas. Havia sido visto naquele tempo. Havia importado. Seu nome havia aparecido em documentos importantes. Havia sido citado em reuniões. Havia sido real, até denunciar, até fazer a coisa certa e perceber que a coisa certa tinha um preço que a maioria das pessoas não estava disposta a pagar. A empresa havia desaparecido em 6 meses, não gradualmente, mas em um colapso repentino, de auditorias federais e prisões. Seus sócios também, para prisões federais, para países distantes sem tratados de extradição, para o esquecimento corporativo que era talvez pior que qualquer prisão. Mas Marcos havia ficado marcado. Nenhuma empresa o contratava. As agências de recursos humanos o rejeitavam. Havia algo em seu nome, algo tóxico. Difícil, diziam alguns. Complicado, diziam outros. Que causa problemas. Era como se tivesse cometido um crime ao tentar prevenir um. Então, ele havia abraçado a invisibilidade deliberadamente. Havia se oferecido para ela como um monge se oferece para o silêncio. Era mais seguro assim. Era melhor para Lucas, seu filho que havia nascido durante toda essa turbulência, que nunca havia conhecido seu pai como um homem de importância. Era melhor para todos. A rotina era a estrutura, a rotina era a proteção. Até que ela começou. Era uma terça-feira. O dia exato não importa, mas era uma terça-feira, quando alguém o interrompeu. Marcos estava no andar 32 da Sokolov Ventures, passando um pano na mesa de conferência, quando uma mulher entrou. Ela não era funcionária. Marcos o sabia pelo jeito como carregava a mala. Não era mala de trabalho, era mala de viajante. E havia algo nos olhos dela, uma precisão, uma inteligência que cortava. "Você aí", ela disse. Não apontou, nem olhou para o lado. Olhou direto, fixo, como alguém que havia aprendido a ver através das camadas de ar onde as pessoas se escondiam. Marcos congelou. Seu coração acelerou em pânico puro. Ser visto, verdadeiramente visto, era o risco que ele havia passado 8 anos evitando. Era pior do que qualquer ameaça. Era exposição. Sim, ele disse, e a palavra saiu frágil, como se quebrasse no ar. "Quanto tempo você trabalha aqui?" 8 anos. Ele respondeu sem entonação. 8 anos em que aprendera a desaparecer tão completamente que até sua voz perdeu cor. "Você limpa as mesas." Não era pergunta, era acusação. Sim. Ela se aproximou. Seu movimento era predatório na forma como ocupava espaço. Era a mais velha, talvez 60 e poucos anos, com confiança que vinha de ter ganho e perdido impérios. Seus olhos tinham a qualidade de alguém que havia aprendido a ver além do que as pessoas queriam revelar. "Qual é o seu nome?" Ninguém o havia chamado assim em tanto tempo. Seu nome havia se tornado uma língua que ninguém mais falava. "Marcos. Marcos." Ela repetiu, cada sílaba cuidadosa. "Você viu algo aqui, algo que não deveria estar acontecendo, e você fingiu não ver, porque a invisibilidade tornou-se mais segura que a verdade." Marcos sentiu o mundo inclinar. Sua respiração ficou raia. Essa mulher era perigosa, não porque fosse violenta, mas porque havia visto através da máscara que ele havia usado por 8 anos.
porque ela não deixaria que ele voltasse a desaparecer. E ali, naquele instante, Marcos compreendeu o dilema verdadeiro. Abrir a boca significava exposição total, significava risco. Mas continuar em silêncio significava que um dia Lucas perguntaria: "Quem é você, pai?" E Marcos não teria resposta. Significava perder seu filho, enquanto ainda respirava ao lado dele. "Não", ele respondeu, a mentira saindo quase inaudível. "Não vi nada." "Você está mentindo", disse Carla, com a certeza de alguém que havia aprendido a ler números e almas. "E sabe por quê? Porque você vê tudo. Porque ver é a única forma de você sobreviver em um mundo que quer que você desapareça." Marcos não respondeu. Continuou passando o pano, mas as mãos tremiam. A pressão de ser desmascarado era quase insuportável. "Meu nome é Carla Sokolov", ela disse. "Sou dona desta empresa. E você, Marcos? Você é o fantasma que vê tudo." Ele congelou novamente. "Seus colegas me disseram sobre você, sobre a forma como você olha para as mesas, para os papéis, para as telas quando ninguém está vendo. Eu queria conhecê-lo, porque alguém que trabalha aqui há 8 anos e permanece tão invisível. Bem, essa pessoa ou é estúpida demais para importar, ou é inteligente demais para ser vista." Marcos virou para ela. Seus olhos se encontraram. Pela primeira vez em 8 anos, alguém o via realmente. "O que você quer?" perguntou. "Quero saber o que você viu." O silêncio daquele momento foi absoluto. Até o ar da sala parecia ter parado de se mover. Marcos pensou em Lucas, pensou na rotina, pensou em como tudo havia começado com um não corajoso e havia terminado com uma vida de apagamento. Pensou em como havia optado pela segurança em vez da verdade. "Há discrepâncias", disse finalmente. "Na contabilidade do terceiro trimestre, lacunas de 47 milhões em transferências internas. O padrão é idêntico ao de 2018, mas a origem é diferente. Desta vez vem de dentro. É alguém no departamento financeiro, alguém com acesso a sistemas de validação dupla." Carla Sokolov o observou por um longo momento. Depois, ela assentiu com a cabeça, como se tivesse confirmado algo que havia muito tempo suspeitava. "Quanto você ganharia se me ajudasse a recuperar esse dinheiro?" perguntou. "Não preciso de dinheiro", disse Marcos. "Todo mundo precisa", respondeu ela. Mas ela estava errada. Marcos não precisava de dinheiro. Precisava de invisibilidade, ou assim pensava. Precisava de segurança. Precisava ser deixado em paz para criar seu filho sem ser julgado. A recompensa que Carla Sokolov ofereceu, quantia alta demais para ser recusada, baixa o suficiente para parecer justa, não o impressionou no início. O que realmente o impressionou foi quando ela entrou em contato com a Polícia Federal, com os auditores do governo, quando seu nome finalmente apareceu em um documento público. Seu nome real, seu nome completo. Marcos Delgado foi absolutamente fundamental para identificar a fraude. Leu Lucas em voz alta, seu dedo pequeno apontando para o jornal que havia encontrado preso na porta de entrada. "Pai, você apareceu no jornal. Você é famoso." Marcos sentiu o peso daquele momento. Sentiu a invisibilidade sendo literalmente arrancada dele como uma casca de uma árvore. Lucas o abraçou com força e pela primeira vez em 8 anos, Marcos viu algo completamente novo brilhando nos olhos de seu filho. Não era apenas amor, era admiração, era orgulho. "Você é um herói, pai. Você é um herói de verdade." As coisas mudaram muito rápido depois disso. Carla Sokolov contratou Marcos formalmente, não como limpador, não como invisível, mas como analista sênior de segurança corporativa, um título real, uma posição real. O salário era confortável. O escritório tinha janelas que davam para a cidade inteira. A mesa era grande, de madeira legítima. Seu nome estava gravado em uma placa que pendia da porta. Mas Marcos trouxe algo importante para
aquela mesa, uma foto pequena de Lucas, sua foto favorita, colocada onde pudesse vê-la sempre. E no canto, quase escondida, manteve a velha mala de ferramentas, não porque tivesse que voltar a ser limpador, mas como lembrança, como humildade, como honra ao homem que havia tido que ser para sobreviver. Lucas começou a ir muito melhor na escola. Havia uma confiança nova em seu passo quando saía para o recreio. Havia orgulho novo em seu sorriso. As crianças que antes o ignoravam agora queriam brincar com o filho do herói da fraude corporativa. Mas a coisa mais importante aconteceu 3 semanas depois. Marcos estava no metrô, voltando para casa. Agora pegava o metrô, em um horário diferente, porque chegava do trabalho, em um horário diferente. Não havia mais aquela rotina fixa. Havia movimento. Havia mudança. Um homem velho entrou no vagão. Estava com dificuldade, tentando encontrar um lugar para se sentar. Seus olhos pareciam cansados, vazios, invisíveis. Marcos se levantou imediatamente e ofereceu seu assento. O homem o olhou, surpreso, como se ninguém tivesse feito aquilo por ele em muito tempo. Obrigado, disse o homem sentando-se. Marcos ficou em pé, segurando a corrente do vagão enquanto ele balançava com o movimento do metrô. E ele pensou em como havia passado 8 anos sendo invisível, como havia recusado a verdade para proteger a ilusão de segurança, como havia quase deixado que a invisibilidade se tornasse permanente. Lucas estava esperando por ele na porta quando chegou em casa. O menino corria para seus braços e Marcos o levantava. Seu filho estava crescendo, logo não seria mais tão leve. E o beijava na testa. Pai, você viu o e-mail da escola? Meu projeto de matemática foi escolhido para a feira da ciência da cidade inteira. Fui, disse Marcos. E você sabe o quê? Você tem jeito para números, como alguém que eu conheço muito bem. Lucas sorriu, aquele sorriso que era metade dele, metade de sua mãe. Você vai vir na apresentação? Vou aparecer na primeira fila, prometeu Marcos. E vou estar muito visível. Vou estar tão visível que todos vão saber que é o meu filho fazendo aquela demonstração incrível. Aquela noite, Marcos cozinhou arroz, feijão e frango. A mesma coisa de sempre. Mas desta vez, enquanto comiam a pequena mesa de madeira que havia construído com as próprias mãos, ele contou uma história diferente a Lucas. A história verdadeira. A história completa. Sabe, meu filho, começou Marcos, cortando seu frango em pequenos pedaços. Quando você era muito pequeno, eu era diferente. Eu trabalhava em um lugar grande, cheio de pessoas importantes. Eu olhava para números, números muito grandes, e encontrava coisas que outras pessoas não conseguiam ver. Lucas o observava com aquele foco absoluto que apenas crianças conseguem ter. Seus olhos não desviavam. Seus olhos diziam que ele havia estado esperando por essa história havia muito tempo. E um dia eu vi algo ruim. Alguém estava roubando bilhões de reais. E eu descobri. Eu denunciei. Você foi um herói? Perguntou Lucas de forma simples e direta, da maneira que apenas crianças conseguem fazer. Fui. Mas depois que denunciei, ninguém queria me empregar. Disseram que eu era perigoso, complicado, que causava problemas. E então decidi que ser invisível era melhor, que proteger você era mais importante do que ser visto, que a segurança vinha do silêncio. Lucas colocou o garfo para baixo lentamente. Seus olhos estavam marejados de lágrimas que ainda não caíam. Pai. Eu preferia ter um pai visível do que um pai escondido, mesmo que assustador. Aquelas palavras simplesmente quebraram Marcos. Literalmente quebraram como vidro que finalmente cede após anos e anos de pressão. Ele tinha criado um filho que preferia a verdade ao conforto. Um filho que entendia que invisibilidade era apenas outro tipo de morte. Você me ensinou algo muito importante, meu filho.
continuou Marcos, limpando seus próprios olhos com o dorso da mão áspera. Você me ensinou que não há verdadeira segurança na invisibilidade. Não há verdade no silêncio forçado. Verdadeira segurança vem da verdade. Vem de estar aqui, realmente aqui, presente, visto, conhecido. Lucas se levantou e abraçou seu pai. Um abraço de criança, mas que carregava uma maturidade que não deveria existir em um menino de 8 anos. O abraço de uma criança que havia crescido sentindo a ausência do pai. Não uma ausência física, mas uma ausência de presença autêntica, de um pai que havia se apagado voluntariamente. Lucas dormiu aquela noite com a mão na mão do pai, como faziam antes, mas desta vez o silêncio entre eles não era medo, era paz. Marcos permaneceu acordado por um tempo, olhando para o rosto de seu filho adormecido, e pela primeira vez em 8 anos, ele se viu, não como um limpador invisível passando um pano em mesas de homens poderosos, não como alguém marcado pelo passado, condenado a desaparecer. Se via como um pai, um homem que havia feito a coisa certa, um homem que havia finalmente parado de correr e começado a viver. Pela manhã, quando Lucas acordou, Marcos estava já levantado, fazendo café. Mas desta vez, ele havia colocado a foto da família, a que havia guardado em uma caixa por 8 anos, aquela foto antiga tirada antes do colapso, antes da invisibilidade, emoldurada na parede da cozinha. Era uma foto simples, nada extravagante. Mas era visível, era pública, era uma declaração silenciosa de que ele finalmente havia deixado a sombra. Lucas a viu assim que entrou na cozinha. Seus olhos brilharam. Ele correu para abraçar o pai novamente. "Nós ficamos bonitos nessa foto", disse, apontando para a imagem. "Ficamos", concordou Marcos. "E você sabe o quê? Nós vamos ficar ainda mais bonitos, porque agora nós temos fotos novas para tirar. Fotos de um pai e filho que estão verdadeiramente juntos." E ele sabia que tudo havia mudado naquele instante, quando Carla Sokolov o viu em uma sala vazia e recusou deixá-lo voltar ao silêncio, quando interrompeu sua rotina de apagamento e o forçou a encontrar a coragem que ele havia enterrado junto com seu nome, porque o silêncio que ele havia escolhido como proteção agora se transformava em paz. A invisibilidade que o havia mantido vivo pela metade agora desaparecia para sempre, e ele finalmente entendia. Estar visto não era fraqueza. Estar visto, estar realmente conhecido, era o único caminho verdadeiro para estar vivo. Marcos ainda trabalhava, ainda tinha responsabilidades, contas a pagar, rotinas a cumprir. Mas agora, quando passava pelo metrô pela manhã, as pessoas o viam. Alguns reconheciam seu nome dos jornais. "Você é aquele analista de dados? Aquele que descobriu a fraude." E pela primeira vez em 8 anos, Marcos não apenas respondia sim, ele levantava a cabeça, ele existia, ele era visto, a vida nunca mais seria a mesma. E desta vez estar visto, estar conhecido, não era apenas uma coisa boa, era tudo.